Boa noite. Estamos recomeçando a nossa live de domingo. Esta noite sobre o nosso propósito, sobre o nosso novo perfil Identidades Reveladas. Vou chamar a Mid, vamos ver se desta vez dá certo. Vamos habilidade aqui na internet. Foi? Oi, vamos ver se melhorou. Eu acho que era a minha internet que estava instável. Vamos ver Tá. se agora melhorou. Mudei de internet. Uhum. Oi, Lucimara. Oi, Juliana. Boa noite. Oi, gente. Tudo bom? A, a Ju viajou comigo ano passado para Paris. É minha parceira de futuros projetos. Olha, E a Lucimara é nossa aluna da turma da minha identidade. Nayara Lucimara. também. Sim, logo, logo vamos chamar a Lucimara para ela contar a história dela aqui para vocês. Muito legal. E hoje a live é para contar. Obrigada, Ju, obrigada. Sucesso para você também. A Juliana é artesã de joias e ela lançou também a página dela, é Juliana Fabrini, com todo o acervo de joias dela e está com 20% de desconto agora no lançamento. Aproveitem. São joias Curiosa. totalmente ressignificadas, tem toda uma história, é maravilhoso o trabalho da Juliana. Parabéns, Ju. Parabéns. Então, e hoje... Oi, fala, Midi. Eu amo joias, amo. Sim, sim. E a Ju, ela, em cada peça, ela conta uma história, sabe? É muito lindo o trabalho dela. Ai, ai. Meninas, hoje o objetivo é não trazer uma polêmica sobre quibe. Hoje é uma polêmica boa, é uma polêmica sobre a polêmica das polêmicas. Por que que, afinal de contas, eu e a Mid, nós estamos movimentando, né, fazendo uma mudança e um novo projeto com uma nova rede social e que vai vir muita coisa bacana aí para trazer mais conteúdo para vocês. Então, a gente veio aqui para contar um pouco da nossa história, da novidade e, afinal de contas, a Ju tá falando, ó, então você vai amar, mulher, vou te chamar. Ah, quero ver tudo. Com certeza. Então, hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho do nosso propósito, do porquê, né, que nós, afinal, estamos, eu e a Mid, fazendo toda uma mudança de rota, né? Uma melhoria, né? Nós estamos fazendo um upgrade na nossa comunicação, na forma como a gente vai entregar o conteúdo para vocês. E tudo tem uma história, né? Quem aí gosta de história, né? Eu sei que a Ju gosta, a Lucimara também. Quem mais gosta de história? Então, eu e a Mid, a gente faz mais ou menos uns... Foi em março, em março. Eu e a Mid, a gente começou a fazer as análises aqui no Instagram, bem específico, né? A gente começou a fazer as análises lá dos idols coreanos, a gente começou com o BTS, depois com a Blackpink, mas a gente tem uma história antes disso, né? A gente não começou em março aqui no Instagram, né? Eu e a Mídia, a gente tem todo um repertório, né? Que a gente sempre fala que nós somos um repertório de vida, né? E eu e a Mídia, a gente trouxe esse repertório para esse novo perfil que vocês vão aproveitar, vão nos acompanhar e a gente vai produzir muito conteúdo novo, né, por ali, num novo formato. E como a gente sempre fala, a gente está sempre reinventando e nós estamos sempre apenas começando, né? Então, eu e a Mid, a gente vinha de um mundo, de um ambiente, que a Mid depois vai detalhar melhor, onde a gente se sentia em alguns momentos muito perdidas. Então, talvez as pessoas, vocês, se identifiquem um pouco com essa história, né? Quem já não se sentiu perdida, né? No meio de tantas informações, no meio de tantas teorias, e você tendo que escolher
escolher algumas. E quando a gente fala da natureza humana, do desenvolvimento pessoal, e quando a gente fala da autoimagem e da autoestima, aí tem muita história, né? Tem muita identificação, né? Umas com as outras, as mesmas dores, da gente às vezes não se entender tanto, às vezes a gente não se aceitar, às vezes a gente achar que as coisas ficam mais bonitas nas outras pessoas. Então, oi, Paty, tudo bem? A Paty é estudiosa do Kibe. A Ana também entrou, boa noite. Boa noite. Então, nesse mundo, eu estava, né, procurando a Paty é nossa colega lá da viagem de Paris. Isso mesmo. Esse mundo de, afinal de contas, onde nós estamos, para onde vamos, se estamos contentes ou não com a nossa imagem pessoal. E aí vem todo um questionamento como mulher, né? Como usar a nossa feminilidade e, ao mesmo tempo, sermos também fortes, poderosas. Então, assim, todas nós mulheres passamos por esses questionamentos e num determinado momento, né? Num determinado momento, a minha história e da Midi se encontram, né? Então, onde que a minha história e a da Midi se encontram? Eu estava numa transição de carreira, saindo do serviço público e tinha escolhido uma nova profissão, novos estudos, novos ares, que são esses ares tanto do desenvolvimento humano quanto da imagem pessoal. Então, quem já me acompanhava há mais tempo sabia que eu comecei analisando, né, o rosto pela morfopsicologia, descobri todo um mundo de descobrir a personalidade das pessoas pelo rosto. Depois eu descobri o Corpo Explica, que é também revelar a personalidade da pessoa pelo estudo corporal. E foi aí que eu descobri cada detalhe do corpo. Como que a gente pode observar o formato do crânio, dos nossos receptores, né? Olhos, nariz, boca, formato de tronco, formato dos braços, do quadril, das pernas, como que tudo isso tem um porquê. Como que isso tudo, toda essa sua estrutura, sua arquitetura corporal, como que ela traduz o seu íntimo, como que está exposto, na verdade, quem você realmente é. Então, esse nível de detalhe lá do corpo, eu queria entender onde que isso tinha que casar com o externo, né? Com o que a gente usa em cima do nosso corpo, com os adornos que nós utilizamos. Então, tecidos, modelagens, acessórios no rosto, né? O cabelo, a maquiagem, os acessórios que compõem o rosto. Então, para mim, tinha que casar. A personalidade, tudo aquilo que a gente via no corpo, via no rosto, no momento em que a gente fosse fazer uma estratégia de imagem, a gente tinha que trazer isso de uma forma muito orgânica, muito natural, para a pessoa realmente se sentir abraçada por tudo aquilo que tivesse aqui, compondo a imagem dela externamente. Então, o interno, para mim, tinha que encaixar com o externo, para realmente a pessoa comunicar quem ela realmente é, quem ela veio para ser, sem ter que forçar uma personagem. E aí, a Midi também vinha das dores dela, da busca dela, que ela vai falar um pouquinho da busca e das características, das habilidades dela. Eu sei que muita gente, pouca gente sabe, né? Mas eu vim da área da saúde. Eu fui por 9 anos, né? Enfermeira. E eu trabalhei realmente perto, né, de pessoas. E aí depois eu mudei para modelagem. Eu já vi que 9 anos era muita coisa. Eu falei, nossa, vou mudar de áreas. E eu sempre gostei dessa questão de roupa, né? De se vestir, de compor e tal. Só que sabe, né? Quando a gente não tem a referência, a gente vai para um outro caminho. A gente se veste de uma maneira que a gente acha que tá certo e tal. Então, eu fui fazer o curso de modelagem para aprender a fazer roupas. E aí,
nesse inteirinho, eu fiquei muito familiarizada com tecidos, né? Com modelagens de tecidos. E aí eu trabalhei muito tempo também em ateliês, né? Fazendo roupas. E nessa minha vivência, né, de fazer roupas, e eu começava a ver que algumas coisas não coincidiam com aquilo que o corpo, a forma do corpo receber aquele tipo de modelagem, a forma daquele corpo receber aquele tipo de tecido não ficava muito bem. Alguns corpos ficavam perfeitos, a mesma modelagem, e em outro corpo a modelagem ficava totalmente diferente. Eu queria entender aquilo. Só que assim, eu fui buscar muito tempo depois. Então, eu fiz também, acabei mergulhando na questão do símbolo, da simbologia, né? Da questão da filosofia também para entender essa simbologia do corpo. No caso, foi até na área da estética, porque a filosofia tem um ramo que é estético, e aí você consegue entender essa questão do corpo e tal. Eu queria entender realmente, né? E aí foi quando a gente caiu nesse ambiente de incerteza, de insegurança, de ai meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Por que isso acontece, né? Onde que eu tô? A gente ficou meio, né, naquele limbo ali, né? Então, eu queria encontrar algo que fizesse sentido na minha cabeça para tudo aquilo. E foi aí que a gente se deparou com a questão, né, os 13 tipos de corpos de Keep Body Type. Aquilo chamou muita atenção, não só minha, como da Fê, né? A gente ficou muito, nós ficamos muito, realmente, na época, eu presumo que também ela ficou muito interessada nessa questão dos 13 tipos corporais. E aí a gente foi mergulhar, né, nesse caminho, né? Tipo, de ver se tem 13 tipos de corpos, né? Vamos aprofundar, né, no porquê, né? E aí foi que a gente conseguiu descobrir muitas coisas e foi o início, né? Foi o início ali da nossa jornada para esse conhecimento que é bom demais, é amplo, né? E abre a nossa mente para muita coisa. Eu diria que é uma aventura, Sim. né? Que você começa e conforme você vai puxando o fio, você só vai conhecendo mais daquele mundo e não tem fim, né? É um mundo realmente maravilhoso sem fim. Mundo de mistérios. E é tão interessante porque, assim, eu vinha de uma escola clássica, assim como a Midi. A gente, tudo que ela estudou em moda, em modelagem, tudo que eu tinha estudado, visagismo, personal stylist, a própria coloração pessoal, tudo vinha, claro, falando de uma harmonia, falando de você procurar imitar as formas que você já tem no seu corpo, mas ainda muito presa naquela lei da compensação, de você realmente, de existir um biotipo corporal feminino perseguido desde os primórdios da humanidade, que é o X, a ampulheta. Então, a mulher tem um ponto focal na cintura, e esse ponto focal na cintura, e também estudando a proporção áurea, de alguma forma você tinha que buscar. Então, por isso, né, os espartilhos lá, antigamente, tentando modelar aquela cintura feminina, tentando levantar, né, os seios, fazer a postura ficar correta, ampliar os ombros, porque quando você amplia os ombros, você equilibra o quadril, é como se você diminuísse a cintura. Então, todas essas técnicas, né, colocar uma ombreira para ampliar aqui e dar essa ilusão de ótica de diminuição de cintura. Ou, para quem tem o quadril mais estreito, tentar fazer ali a calça com uma modelagem para aumentar um pouco essa região ali do quadril, fazendo pregas, né, colocando assim o volume nos bolsos e tal. Então, tantas e tantas técnicas, né, da modelagem, da costura, a ilusão com cores também, ilusão de ótica, com cores, com estampas, tudo para buscar ali fazer o X, no caso do corpo feminino. Do corpo masculino é o busto aqui, o peitoral aqui em forma de trapézio, né? Então esse é o ponto focal masculino. E perseguindo isso, né? Porque era o que havia até então sido passado. Então, quando eu e a Midi,
a gente se aprofundando nesse conhecimento. Aquela história, né? Você vai pesquisando, pesquisando, o Google vai te entregando o que você está pesquisando, né? A gente se deparou lá com a teoria Keep Body Type. E aí, tipo, que trem é esse, né? Bem mineiro, né? Uai, que trem é esse? Por quê? Porque a gente leu lá as 13 identidades, né? E eu tenho certeza que todas vocês que passaram por isso e gostam desse assunto, se depararam com esse tipo de informação na internet e, uai, que é isso? E aí a gente vai lendo lá as 13 identidades e você vai tentando se identificar naquilo, tentando entender. E assim, é muito interessante a maneira como ficou classificado. Mas realmente traz muita dúvida, porque é muito detalhado. E aí entra em conflito com tudo o que a gente até então estudava quanto a essa perseguição, né, do X, do ponto focal, da cintura. É mais ou menos assim, como assim, se eu tenho ombros largos, eu tenho que liberar esses ombros largos? Tipo assim, valorizar mesmo esses ombros largos. Vai ao contrário do que as teorias clássicas pregam. Como assim, se eu sou alongada, olha só, eu já sou super alongada, como que eu ainda vou alongar mais? Geralmente, se fala para cortar, né, usar linhas horizontais para cortar, porque a silhueta já é muito alta, muito alongada. Ah, quem é mignon, quem é petite, aí ó, a Ju é petite, a Paty é petite, não sei quem mais entrou aqui que é petite, que é mignon, né? Ah, usa monocromático, tenta não inserir muitos detalhes, insere um ponto focal no alto, né? Tipo um brinco, alguma coisa, um ponto focal lá no pé para alongar, não quebra no meio. E aí vem lá na teoria do Kibe, falando que as gamines, que geralmente são as petites, elas precisam de quebra para crescer, para valorizar. Opa, é o inverso. Aí as alongadas, as dramáticas, né, as naturais extravagantes, alongar, usar tudo mais na vertical, não fazer tantas quebras, usar tecidos que realmente deixem essa silhueta alongada. E cores, a mesma coisa. E aí o bloco de cores não é para qualquer pessoa, né? Aquela coisa que a gente vê assim das influências maravilhosas, com aquele jogo de cores, jogo de estampas, e aí a gente entender que aquilo tem uma tipologia corporal que se valoriza muito com aquela composição e que outras não. E aí vem lá no meio uma famosa clássica, né, passando, e aí você tendo que entender o que é, né, essa mulher clássica, né, e que ela está muito longe, ou o homem clássico, e que está muito longe de ser como que eu diria, a beleza perfeita a ser perseguida, que ela apenas é mais uma identidade que também tem a maneira melhor de compor a imagem dela. E a família romântica ali, você entendendo que a mulher, gente, a família romântica é uma libertação para a mulher, porque a mulher pura, e aí você entender que é a mulher que nasceu para usar vestidos, que nasceu para usar rendas, para usar detalhes com muita suavidade, muito femininos, com tecidos que abraçam a silhueta, valorizando a cintura. É a mulher que nem precisou usar espartilho, né? Porque ela já tem o corpo assim naturalmente curvilíneo. Você entender que a maciez faz parte de determinadas identidades corporais e olha só que sem essa maciez, essa identidade fica triste, fica apagada. Que quem tem brilho precisa repetir o brilho.
que quem tem mais contraste ou mais opacidade tem que repetir isso. Então, assim, é tanto detalhe nessa teoria do Kibe Body Type, que quando a gente se depara com todas essas informações na internet, automaticamente você quer ir para o segundo passo da aventura, que é se aprofundar mais ainda. É Descobrir. ir além, é entender. E aí você começa a buscar fontes de conhecimento. Mide, onde que a gente foi buscar e foi aí que a gente se encontrou? Qual foi a nossa fonte de conhecimento? A gente já vinha dessa questão de pegar realmente na internet informações, né? Porque a gente já estava querendo saber, já curiosa, né, com esse método, que é um método que realmente ele faz uma distinção da pessoa, procurando a particularidade daquela pessoa, sabe? Você vê que tudo aquilo vai para um determinado lugar e que vai chegar naquela particularidade da pessoa e você entende que ali tem uma lógica, a repetição tem uma lógica, sabe? E aí a gente se encontrou num curso, né? A gente fez um curso juntas e nós nos encontramos nesse curso e assim, o que foi legal foi depois, né? Porque depois desse curso a gente a gente abriu um grupo, né? Uma das pessoas que a gente pode até falar, a Juliana, ela teve um insight assim, falou assim, vamos pegar essas pessoas aqui e vamos jogar dentro de um grupo e vamos fazer um grupinho aqui para a gente estudar. Porque realmente a gente precisava disso, precisava estudar a fundo a teoria e não dava para ser sozinha, sabe, gente? O conhecimento, a gente ficava realmente ali querendo buscar o conhecimento, saber mais e mais, cada vez mais sobre o Kibe. Então, foi muito interessante porque esse grupo foi uma porta assim, de mais conhecimento, né, daquilo que a gente queria. E foi bem interessante, assim, a gente descobriu muita coisa e lá a gente descobriu também a forma de analisar, né? A gente descobriu o como, porque a gente conseguiu buscar e encontrar um caminho para a análise. A gente realmente lá, a gente chega a ter horas assim, gente, que a gente fica assim, poxa, eu não vou entender muito bem. Tem identidades que são bem nebulosas, né? São identidades que a gente não consegue assim se definir e por isso, estudando em grupo, a gente começou a entender, né? Essa variação, essas formas, né? Mais a fundo, porque é detalhista, né? O corpo, ele tem detalhes importantíssimos, né? E que se a gente olhar por cima, fica nebuloso às vezes, e a gente às vezes tem vontade de desistir mesmo. Mas quando a gente quer se aprofundar, né? Quando a gente tem esse ímpeto de se aprofundar, a gente descobre tanta coisa e foi isso que a gente descobriu. A gente se aprofundou e começamos a estudar cada vez mais, né, Fê? E fomos para olhar para nós duas, eu e ela, e ver que a gente estava indo para o mesmo caminho, né? A gente estava olhando para o mesmo lugar, para as mesmas coisas. E aqui eu quero fazer uma pergunta e deixar registrado aqui, né, nessa live. Quantas vezes na vida a gente se depara com algo muito complexo e que a gente pensa em desistir? Porque foi essa sensação que eu tive, foi essa sensação que a Midi teve. Quando a gente estava no grupo da Juliana, a Nayara faz parte desse grupo também, a Nayara lá, né? Eu falo, né, as meninas que estavam persistindo ali. Não, eu quero entender. Se a informação lá no nosso curso não foi suficiente, eu preciso entender. Então, nós éramos movidas pelo eu vou entender esse negócio, eu preciso entender esse negócio. A Ju tá comentando aqui, nem me fale. Gente, é tão duro isso, quando você se apaixona por uma coisa, por uma teoria, por uma sistematização, por algo que faz você
vibrar, algo que te preenche. Foi isso que a gente sentiu. Só que tinha muita lacuna, faltava muita informação, era um mundo muito novo, de termos muito difíceis, né? Não era simplesmente falar do yin feminino e do yang masculino. Não, era do yang sharp, era do yang blunt, era de abastonado, era sobre chanfrado, era sobre o que é intrincado, era sobre o que é esse blunt, o que é o esfumado, né? Lá das românticas. Era sobre, sabe, cada nomenclatura assim, que você tinha que entender. E não só entender, tinha que enxergar. Porque não é algo que você só lê, é algo que você tem que visualizar, enxergar. A Nayara está complementando aqui, ó, muitos detalhes que são encaixes para desvendar o quebra-cabeça de cada corpo. Exato. E a Nayara sentiu, todas as meninas, né, no grupo que a gente estava, tinha um grupo grande da especialização também, que tinham mais colegas, e todas nós, a gente falava disso, de que, nossa senhora, meu sais, né, que vontade de desistir, porque é muito, muito, muito complexo, mas é tão apaixonante, é tão libertador, que você fala, não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me aprofundar. E não, é aquela história, peraí, né, eu já tive desafios na minha vida, eu já tive desafios maiores, vamos lá, né, vamos vencer esse desafio também, né, então, é ir em frente, é ter coragem e achar um caminho. E o caminho é um caminho em qualquer estudo que a gente conhece, que é repetição. A Camila acabou de entrar, a Camila é minha colega lá do GPS, do Império 55, é analista corporal também do Corpo Explica, e ela sabe do que eu estou falando, do quanto quando a gente está vendo um assunto novo, e ele fecha com você, ele bate com você, ele está ali fazendo você entender muita coisa, se entender, entender as outras pessoas, o quanto isso é apaixonante e você quer, porque quer, se aprofundar, compreender. Então, eu e a Mídia, a gente entrou nesse universo, ao mesmo tempo que comemorando cada resultado, cada progresso que a gente via que estava realmente entendendo todo aquele, né, fazendo sentido todo aquele sistema. Por outro lado, cada vez que a gente pegava um corpo mais difícil, uma identidade que não era tão clara, era um balde de água fria. A vontade que a gente tinha era de jogar tudo pro alto e dizer, meu Deus, não, isso aqui não é para mim, não é possível, porque eu não estou conseguindo enxergar. A gente queria, tipo, como se fosse um mapa, sabe? Como se fosse uma bússola para dizer assim, ó, vai por aqui que vai dar certo. Não desvia, né? Ó, vai aqui, é esse o caminho. E aí a gente insistia nisso, eu, a Mídia, as meninas, de que precisava ter um passo a passo, precisava ter uma maneira de você percorrer estágios, percorrer caminhos, para que você não voltasse para trás e você só voltasse quando você quisesse confirmar algo e aí você seguisse nesse raciocínio. O ser humano, meninas, homens, rapazes, mulheres, o ser humano, ele precisa de sistematização, ele precisa de método para tudo. Nós somos pessoas que, apesar de a gente ter, claro, um enorme sentimento, a gente tem muito raciocínio lógico e a gente precisa ter uma luz em cima desse monte de informação e desse monte de imagens que a gente está vendo. Porque estudar corpos humanos, estudar rostos e estudar tudo que vai ali moldar esse rosto, esse corpo, para extrair a melhor imagem, olha, é uma verdadeira conta matemática, é uma espécie de arquitetura que a gente tem que estudar, é uma arquitetura da imagem, para que você realmente entenda tudo isso. E a
gente já falou em outras lives, o David Kibe, ele criou uma teoria, uma sistematização e uma classificação das 13 identidades. Mas ele não coloca claramente quais são os passos que você tem que seguir. E esse virou o nosso desafio, meu e da Midi, porque a gente via se batendo toda hora contra uma perseguição de clareza. A gente queria que algo, tipo uma cortina se abrisse assim e você dissesse, agora eu estou enxergando essa identidade claramente, para que tudo aquilo que se encaixava naquela identidade, ela fizesse sentido. Como se a gente tivesse que enxergar isso em cima de um palco, tudo fazendo sentido. Então, era uma verdadeira caça ao tesouro, né, Midi? A gente pegando lanterna, bússola, tudo que a gente tinha ali para chegar num determinado resultado. E a Midi tem uma história interessante para contar para vocês, porque antes da gente começar aqui no Instagram, ela achando que não é possível, de certo é o corpo feminino que é tão complicado. Aí ela foi se especializar lá na tipologia masculina. Conta para nós, Midi, como que essa informação fez diferença. E eu fui para realmente tentar entender. Eu falei assim: a mulher é muito difícil. Eu vou tentar entender a fisiologia masculina, que talvez me dê uma luz, talvez para tentar entender as mulheres também, né? Eu fui nesse pensamento também. E aí eu fui buscar informações sobre a arquitetura, né, masculina, sobre a identidade, né, os traços corporais masculinos. E eu descobri, primeiro, que o masculino é muito diferente do feminino. E todo mundo fala assim, o masculino é mais fácil. Não, eu acho que não tem um mais fácil para o masculino, nem um mais fácil para o feminino, né? Eu acho que todos os dois têm muitas coisas, têm coisas muito complexas e divisores, assim. E no masculino, eu me aprofundei mais. Eu fiquei muito mais compenetrada, inclusive fazendo análises masculinas, sabe? Sozinha. Mas eu sempre ia para a Fê, falava, Fê, dá uma luz aqui, né? E a gente ficava assim, trocando ideias, né? Nos bastidores lá do Instagram, do direct. A gente conversava pelo direct, pelo WhatsApp. Era uma... Até hoje a gente faz isso, mas enfim. Foi assim, algo que começou a fazer sentido também para a Fê. Eu falei assim, não, então, peraí. Nós estamos falando de corpos, então corpos femininos e masculinos, a gente precisa entender os dois, né? E aí eu fiz uma postagem lá no Instagram, né? E a postagem foi eu tentando descobrir os corpos e eu consegui ver eu segui fazer um fórum, né, de kibes masculinos e o fórum é todo em inglês e aí eu vi ali BTS, né? Quais as identidades do BTS? Eu falei assim, eu vou pegar esse grupo, vou testar eles. Vou começar a testar. E aí eu comecei a testar e comecei a fazer eu comecei a ver 3 pessoas assim, que eu falei, gente, é isso, esse é o key body type deles, né? O que gamine extravagante, o gamine suave, que como eu sou gamine extravagante, eu me via na situação, né? De ver também os gamines assim. Então eu comecei a observar eles e vi que ele tinha uma lógica, né? No estudo Key Body Type, porque o David Kibe tem também uma nota sobre os masculinos, né? Ele faz lá uma descrição sobre os grupos masculinos. E eu fui. E eu vi, eu falei, são 3 identidades aqui que eu posso postar. Vou fazer um post. E aí fiz o post, né? O post coreano tem Kibe. E eu não tinha notado que eu fui para uma vertente masculina muito difícil, que é os coreanos, que é analisar coreanos, né? Que é uma etnia totalmente diferente da nossa e que também isso causa particularidade, né? Você vai ver que o corpo coreano é totalmente diferente do corpo ocidental. E aí a Fê falou assim, então, peraí, vamos... já que aí eu peguei... Depois que eu fiz a postagem, né, dos 3, eu peguei o Jungkook e falei, Fê, me ajuda aqui, porque esse aqui tá difícil. E aí
ela começou a me ajudar, a gente começou a ver, peraí, então vamos fazer isso, vamos tirar isso do papel e vamos jogar para todo mundo. Vamos lá jogar, vamos contar o que a gente está fazendo aqui dentro. Analisando, a gente não precisa analisar só pra gente, vamos analisar todo mundo vendo. Foi muito incrível, assim, foi legal. E foi aí que começou a nossa jornada, né, Fê? Juntas, de fazer o Instagram, de criar o Instagram. Foi bem legal, bem interessante. Está sendo, né, bem interessante, muito, muito maneiro. Exato, ó. E ó, isso que a Ana tá falando, que é incrível, ó. Foi nesses posts do BTS que eu conheci a Mid e depois a Fê. Exato. Sim. Gente, foi a nossa virada de chave. A gente não imaginava que tinha tanto público para ver, né, os idols coreanos, os asiáticos. A gente não imaginava que a gente tinha tantas colegas consultoras que também queriam saber mais e que achavam mesmo o corpo dos asiáticos, tanto masculinos quanto femininos, tipo, desafiadores, dificílimos. E aí, quando a gente começou a fazer essas análises, o que aconteceu? Aí, olha como tudo, por isso eu falo, né? Vocês gostam de história? Porque, assim, gente, nada é por acaso, né? Antes da pandemia, eu e minha filha e meu filho, a gente foi para São Paulo assistir o show do BTS. E eu sou uma pessoa que gente, eu sou muito do conforto, né? Bom, natural, né? Muito do conforto, né? E aí, eu me vi numa aventura com os meus filhos. Fiquei um dia inteiro na fila lá em São Paulo, das 6 da manhã até 5 da tarde para entrar no estádio, para ficar ali pertinho deles. E eu já gostava, claro, deles. Mas quando eu vi o show do BTS, gente, eu fiquei tão encantada por aquela cultura coreana, pela disciplina. Impecável o show. Eles não atrasam um minuto. É uma coisa assim, a troca de roupas, era tipo assim, como que eles conseguiam fazer tão rápido? Aquele show maravilhoso, impecável. E aí eu fiquei tão apaixonada pelo BTS, né? E pela cultura coreana de um modo geral. Minha filha também já era. E aí minha filha foi, antes da pandemia, em janeiro, fazer um intercâmbio. Ficou um mês na Coreia do Sul. E aí, mais uma vez, né? Super apaixonada pelo BTS e tal. E é tão interessante porque quando a Mid falou ali, fez a análise do BTS, a minha filha falou: mãe, cadê o Jungkook? Cadê o Jungkook? Porque a minha filha sempre foi, assim, admiradora, né, do Jungkook. Do jeito que ele dança, dessa coisa, assim, meio largada. Bom, natural, né? E aí, ela, Ana, mãe, eu acho que ele é mais largo que os outros. Eu acho que ele é meio natural. Eu queria saber. Então, foi a curiosidade ali da minha filha que eu fiquei cutucando, né, a Mid. Eu falei: Mid, será que ele é natural? Mas eu vi uma extravagância nele, então eu falava para a Mid, eu acho que ele deve ser um caminho extravagante também, porque ele fica bem com tanta coisa e tal. E aí vem, né, outras informações que a gente foi aprender depois, que a Ana, né, está participando aqui da live, né, que vocês conhecem, a irmã da Mid, que foi depois trazer também a informação das essências no rosto, e que isso também explica muita coisa sobre, digamos assim, características que não são só do Kibe Body Type. Que nós temos, além do Kibe Body Type, outras características e ainda tem um estilo pessoal, né? Então tem muita informação, muita coisa para ser analisada. E aí a minha filha, que ficava me cutucando: mãe, pede lá para sua amiga, qual que é o Kibe do Jungkook? Então, as histórias, elas nunca são assim, tão simples, né? Sempre tem todo um contexto, todo um sentimento, né? E falando em sentimento, a Mid sabe, quem está mais próxima de mim, a minha filha hoje está lá nos Estados Unidos, né? E aí eu fui levá-la para ela embarcar para os Estados Unidos.
E aí eu encontrei com a Midi. Foi aí que a gente combinou de se encontrar pessoalmente depois de toda essa história, né? E essa história do nosso encontro tem todo um porquê. Então a gente vai chegar lá. E aí a gente então começou a fazer as análises do BTS. E do BTS vocês pediram da Blackpink. E da Blackpink vocês começaram a pedir outros vários idols coreanos. E aí, não só idols coreanos, começaram a pedir de mulheres, outros, né, masculinos, né? Os super-heróis lá, o Super-Homem, o Capitão América, né? Ainda não pediram o Thor, né? A gente tem que analisar o Thor. Mas o Thor é mais clara, a identidade dele, acho que todo mundo sabe, né? Então vocês também não pedem nada fácil pra gente, né? Vocês pedem, eu acho engraçado, né? Que mandam no direct falando assim, como é que é? Desculpa aí, mas é que eu tenho dúvida, né, de tal artista, né? Você podia ver para mim, quer dizer, vocês nunca mandam uma que vocês têm certeza. É sempre uma que tem muita dúvida, né? Outra coisa, né? Vocês adoram uma polêmica, porque vocês mandam assim: eu falaram que fulano é tal coisa. Eu já li que acham que é isso ou aquilo, ou aquele outro, né? Qual que é o kibe de tal pessoa, né? Então, assim, vocês só mandam um caso difícil pra gente, né? Pois é, então, pois é. Isso só instiga a gente a estudar mais, né? Ó, a Ana tá lembrando aqui, ó, de 1,57 de altura, né? Que vocês pediram pra gente analisar. Eu acho que é o Ozzy. O Harry Styles. O Harry Styles você fez, né? Eu tinha feito. Ele é natural suave. Ele é um natural suave, que nem o Jungkook. Mas é uma análise que dá pra gente detalhar, Midi. Porque vale a pena. A análise dele é belíssima. Belíssima. A Midi fez a análise dele no perfil dela, antes de analisarmos juntas. Aliás, era muito engraçado, né? Porque eu lembrei de uma outra análise que foi muito interessante. Ó, a Ana tá lembrando do Uzi, do Sebit. Gente, é muita análise interessante. Bom, é um mundo de análises, né? E aí a gente vai falar do porquê que a gente fez o Identidades Reveladas, né? Porque justamente é um mundo de análise, né? É sem fim, né? E a curiosidade de vocês é impressionante, né? Então não tem fim, né? O tanto de identidade que a gente pode revelar, né? A Ana está comentando aqui, ó, os rapazes do Stray Kids, um diferente do outro. Pois é, a gente analisou, são 8, né? A gente analisou 8 integrantes, um diferente do outro, exatamente. Até mesmo do BTS, né? Um diferente do outro, né? Até os gamines extravagantes são diferentes uns do outro. Inclusive, a gente vai ter um quadro sobre isso, porque aqui nada é por acaso, tudo tem explicação, tudo tem a história. Por isso que a gente está contando a história para vocês entenderem os quadros que a gente vai fazer, porque foram vocês que foram nos inspirando. Na medida em que a gente foi andando, a gente foi descobrindo um mundo, né, novo e coisas que vocês queriam descobrir com a gente e vocês nos ajudaram a estudar. Porque eu e a Midi, eu vou contar esse pedacinho, Midi, aí você complementa, para não ficar só eu falando, né? É que eu me empolgo, eu começo a juntar uma coisa com a outra, mas enfim. Quando a gente começou a analisar esse monte de pessoas que vocês foram pedindo, e antes disso, a Midi tinha analisado o Harry Styles, e tinha analisado o Michael Jackson. E aí a Midi me jogou a bola para eu fazer a análise facial, a morfopsicologia, né, do rosto do Michael Jackson, que é interessantíssima, interessantíssima. E aí eu fiz. Então a gente tinha já feito uma experiência de collab que tinha dado certo. Ela analisando o Kid Body Type, falando das recomendações da vestimenta e eu analisando toda a história do rosto. Então, nada é por acaso. E, gente, isso é para a vida. Não existe
estar pronto. Não existe, eu já cheguei no meu resultado. Não, você vai galgando degraus. A gente não tem como olhar lá para o final da escada e achar que só serve o final da escada. Porque isso te impede, às vezes, de dar os pequenos passos que você tem que dar. Então, se eu e a mídia, a gente ficasse enxergando só no que a gente precisa, que a gente sabe que a gente vai chegar, eu e a mídia, talvez a gente não tivesse hoje aqui onde a gente está. Porque era muito difícil analisar sem ter informações. Ter que caçar as fotos. Meu Deus, é difícil, né? E ainda mais dos coreanos, eles não mostram o corpo. Então a gente tinha que, às vezes, olhar 100, 200 fotos, as imagens, olhar o corpo em movimento. Olha aí, por que a gente descobriu que tinha que olhar o corpo em movimento? Que tinha que olhar vídeos também, que não adiantava só olhar fotos. São segredos que a gente foi descobrindo nessa jornada. Então, não tenham medo de dar os passos que vocês precisam dar na vida. Aproveitem cada etapa, cada degrau. Foi o que a gente fez. A gente foi surfando uma onda. Vocês pediam um negócio pra gente e a gente dizia, meu Deus, vamos lá, vamos descobrir. E vocês não têm noção. A mídia vai contar o caso mais desafiador que a gente teve, que foi o divisor de água. Ou a gente continuava analisando e continuava nessa jornada, ou a gente via que não era para nós dois. Conta, Mídia, qual foi o caso, assim, que foi assim, olha, ou essa parceria nossa, essa collab vai dar certo, ou a gente vai ter que, tipo, arquivar o projeto. E foi interessante, foi a análise do de mim, né? Foi interessante porque, gente, se a gente não encontrasse a identidade dele, não serviria de nada tudo aquilo que a gente estudou, né? Então, a gente foi atrás da identidade dele e foi uma análise muito, mas muito desafiadora, porque ele é um tipo de gamine, ele é uma outra variação de gamine. Não é comum, né? Que você vai ver que nenhum gamine é igual. Então, assim, a gente chegou até a discutir sobre, né? Discutir sobre porque cada um achava uma identidade diferente nele. Então, o que a gente fez? A gente retomou do início. A gente fez a análise dele toda, paramos numa encruzilhada, né? Tipo de, ai meu Deus do céu, não dá, que não dá, que não dá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar desde o início. Voltamos, fizemos como é que fala? O caminho do pão. Sabe a história do João e Maria? Que o João e Maria vão deixando, né, as migalhinhas na estrada para depois, se precisar, voltar, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente percorreu toda a análise do de mim. E num determinado momento, 3 dias analisando. 3 dias. Fora a coleta das fotos, fora a coleta de vídeo. 3 dias analisando, trocando informação, recortando pedacinho do rosto, pedacinho da mão, pedacinho da unha, pedacinho, e dizendo, não, isso aqui tem que fechar. Tem que fechar, a gente tem que encontrar. Olhando as roupas, como que funcionavam, cores de cabelo, cortes, maquiagem, tudo que vocês imaginarem, a gente ia testando. Tamanho de objeto no rosto dele, tamanho de estampa, como é que funcionava, estrutura de tecido, brilho, tudo que vocês imaginarem, a gente testou naquele rosto. Tudo. Nessa análise foi assim, a gente praticamente falou, o método funciona. O método funciona, exato. Então, a gente chegou numa encruzilhada, eu e a mídia. Eu achava que ele era uma coisa, a mídia achava que ele era outra. E eu disse, peraí, a gente vai ter que entrar num acordo. E para a gente entrar num acordo, a gente tem que voltar, percorrer juntas, e a gente tem que chegar a uma conclusão fidedigna, com clareza. É isso que a gente fala para vocês das cortinas se abrindo. A pessoa está ali em cima do palco. E você diz, é isso. É o que a gente chama do bater martelo. Que não tem
como? Não pode ser outra identidade. Tudo fecha. E esse tudo fecha, a gente já explicou, não é 100%. Às vezes é 95%, às vezes é 90%, às vezes é 85%. Mas esse caminho, ele tem que ser percorrido para você chegar claramente na identidade. Claro. E aí que a gente construiu etapas. A gente conseguiu enxergar esse caminho. E a gente bateu o martelo, eu e a Midi, na identidade dele, que era o gamã extravagante. Um gamã extravagante completamente diferente de tudo que a gente já tinha estudado. Tudo. E olha que a Midi, como ela é gaminha extravagante, ela se aprofundou em gaminhos extravagantes. Ela se aprofundou. Então, aquilo para nós, e isso explica uma outra coisa, vamos ver se vocês se identificam. A gente tem muita dificuldade de enxergar claramente identidades parecidas com a nossa. Porque toda pessoa sofre de um pouco de distorção de autoimagem. A gente tem um pouco de dismorfia, a gente já falou sobre isso. Se pedirem para você se desenhar, você vai se desenhar um pouco diferente do que você realmente é. Ou mais alto, ou mais baixo, ou mais largo, ou mais estreito. Você não vai se ver exatamente como você é, como as outras pessoas te veem. Por isso o bater foto, para que você enxergue como o outro te enxerga. Yves Saint Laurent, quando a gente visitou lá o museu em Paris, a gente viu, ele usava essa técnica para ele ver a perfeição da modelagem nas modelos. Ele olhava no espelho ou ele tirava fotografia. Ele não confiava no olhar dele olhando direto para a modelo vestida com as roupas que ele produzia. Então, o nosso cérebro nos engana. Então, quando a gente se deparou com o de mim, a gente percebeu tudo isso, como que realmente a gente sofre de dismorfia, como que realmente é muito difícil a gente enxergar nossa própria identidade. Por quê? Porque a Midi estava um pouco cega, se a gente pode dizer essa expressão, né, Midi? Porque era a própria identidade dela. Não foi, Midi? Não conseguia. Quando eu falei para ela, eu falei, Midi, ó, o negócio é o seguinte. Daí a gente refez todo o método, né? E todos os nossos passos. E eu mostrando, a gente conversando, olha só, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí a gente viu o Midi como realmente ele é como você. A Midi ria, dizia assim, nossa, como é que pode? E era as pernas, o tipo de braço, o tipo de... Né, Midi? Foi assim. Tudo. Ele é praticamente uma mediana no corpo. Realmente, a parte de cima não conversa com a parte de baixo. Ele tem particularidades que é totalmente diferente. A gente chegou à conclusão da mão, né? Que a mão do Gamini não precisa ser necessariamente maior, né? Ela pode ser pequena, pequenininha também. Pode ser delicado. Delicado, né? E a gente entendeu o que é o yin e yang destacado. Foi assim, uma abertura de janela. Abriu uma janela pra gente, a gente falou, nossa, depois dessa, a gente consegue ver tudo. Pode mandar qualquer um, que a gente consegue ver. Foi aí que a gente teve clareza e criou os nossos jargões. Chega de dúvida, o vem para análise. Por quê? Porque a gente entendeu que para você ter clareza, você precisa praticar análises. E foi isso que fez a diferença para nós. Foi o que a gente pediu para vocês trazerem, pessoas para a lista, para a gente ir fazendo e praticando. Então, vocês nos ajudaram a gente evoluir e criar e solidificar esse método. Porque vocês foram mandando tanta identidade diferente, tantas pessoas diferentes, tanto masculino, feminino, que a gente foi, tipo, não, agora, depois do de mim, o que vier a gente mata no peito. Porque não é possível. Foi exatamente depois de mim, qualquer identidade a gente vai conseguir revelar. E outra desafiadora foi a Jisoo, do Blackpink. Não por acaso, porque ela é uma... A Jisoo falou, a Ana falou, né? Isso. A outra Ana, tá brincando aqui, ó. Meu Deus. Foi photoshopada. Oi?
A Gissu foi photoshopada, várias photoshops dela. Muito Photoshop, muito para tentar o quê? Fazer cintura nela. Muito Photoshop para colocar uma cintura na Gissu. A Ana, a outra Ana, que nos acompanha, está comentando aqui, ó, meu Deus, imagina o quão desafiador e incrível deve ser. É incrível. Fazer essas análises seguidas, né, como a gente fez aqui no Instagram, uma atrás da outra. A gente foi incansável, a gente foi fazendo uma atrás da outra. A gente fez mais, a gente passou de 2 meses. A gente já estava indo para o 3º mês fazendo, né, uma análise. A gente não ficava sem análise o tempo todo. E mesmo a gente divulgando para vocês alguns passos da análise, porque a gente fala que a gente só mostra para vocês a ponta do iceberg, a gente não mostra tudo que está ali embaixo, né, embaixo do mar, onde a gente trabalha o olhar para realmente compreender qual é a forma para a gente chegar numa identidade com clareza. E aí, vocês começaram a nos pedir se a gente ensinava, se a gente tinha algum curso, e aí que surgiu a ideia de fazer a mentoria, né? E aí a gente fez os 2 lá, o grupo da minha identidade, que a Lucimara participou, e é uma gamina extravagante e muito parecida com o de mim. E olha que interessante, gente, nada nessa vida é por acaso. Se a gente não tivesse estudado de mim, e ali foi a nossa, como eu falei, um divisor de águas, a gente é boa mesmo. A gente, na hora, falou, cara, a gente entendeu como isso aqui funciona. Porque era realmente ali, ou vai ou racha, né? E quando, agora, no nosso grupo de alunas, a Lucimara precisou ser analisada por nós, a gente viu de mim. Na hora, a gente bateu o olho nela, assim, e falou, caramba, olha só, a mesma mistura, os mesmos destacamentos, muito parecida. E quando a gente fala da semelhança do corpo masculino com o corpo feminino, e que tudo são corpos, e que a gente tem que compreender. Então, olha quantos passos, quantos degraus a gente percorre para a gente poder ir avançando e chegando a um resultado na vida. Então, se em algum momento na vida vocês estão ali num degrau que ainda não é o degrau que vocês querem, para qualquer coisa na vida, aproveitem esse degrau e se esforcem para ir para o próximo. Porque de degrau em degrau a gente vai chegando lá. E o Kibe Body Type para nós não foi diferente. A gente precisou ir galgando e a gente ainda está galgando. E vamos galgar durante muitos e muitos anos. Porque nenhuma pessoa é igual a outra. E a gente só vai aprofundar cada vez mais esse nosso estudo. E aí, Midi, conta do momento em que a gente descobriu que a gente tinha um método e que aí sim a gente podia fazer uma mentoria, porque sim, a gente comunicou isso, né, para as nossas colegas, enfim, para as nossas amigas, que também são consultoras, que sim, a gente tinha descoberto uma maneira lógica e clara. Não estou falando que é fácil, porque a gente teve que fazer muita análise para chegar no método. Não é fácil. E assim, foi quando a gente teve esse insight, né, de que a gente poderia realmente matar no peito todas as identidades e desenvolver isso cada vez mais, a gente, com o pedido, né, das pessoas, de vocês, para fazer um curso, alguma coisa assim relacionada, a gente montou, né, uma mentoria para ensinar, para passar o que a gente sabe para outras pessoas. E a gente realmente, depois que a gente até conseguiu, né, montou o curso, a gente viu que realmente tinha muitas amigas nossas, né, que estavam
passando ali pelo mesmo processo que a gente passou, que é realmente essa questão de não ter um método, uma forma de poder analisar um corpo e um passo a passo para poder chegar a uma análise assertiva, sabe? Então, nesse curso também foi uma vivência, um aprendizado, até para a gente mesmo, de que a gente olhava assim, realmente, olha, Fê, tem pessoas que estão ali, como a gente estava naquele início, né? Então foi muito gratificante para a gente, porque é o propósito, né? O tema dessa live é o propósito. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é que mais e mais pessoas consigam executar o método, que a gente viu que o método funciona realmente, né? A Larissa está aqui, a nossa aluna, né? Ela tá na mentoria, né? Estava na mentoria e viu que realmente tem um porquê, né? Tem um passo a passo a seguir, que esse passo a passo dá certo ali no final. Então a gente tem esse objetivo, né? De que mais e mais pessoas queiram, né? Ou que queiram estudar Key Body Type, tem acesso a esse método que a gente reformulou ali com muito empenho, mas também com vários obstáculos no caminho, a gente conseguiu desenvolver, e esse é o nosso desejo, sabe? Que tire aquela venda dos olhos, né? Aquilo que parece nebuloso assim aos nossos olhos, para verificar um corpo, sabe? E, gente, as particularidades são tantas que, se você trabalhar sem um método, você realmente se perde. Você realmente fica ali no limbo. Você fica querendo dizer, assim, pensando, olha, amanhã eu vou... É que a gente sempre falava isso, gente, vamos descansar nossa mente, amanhã a gente volta nesse corpo e vê se dá certo. E aí, a gente batia nessa parede que era, ainda não tô conseguindo ver. Então, o método ele vai servir de um guia, né, para chegar a essa conclusão. E eu posso, assim, falar com vocês e as meninas que estão aqui, que acompanharam, que fizeram, né, a mentoria com a gente, não tem como desver, a gente fala, né? A gente brinca. Depois que a gente viu a identidade, gente, não tem como desver, tudo faz sentido. A gente veste uma roupa naquela pessoa, daquele jeito, naquela harmonia, ela fica bem, harmoniza, faz sentido, sabe? Quando faz sentido, tudo a gente descansa, a gente brinca que a gente suspira fundo e fala assim, gente, não tem como ser outra identidade. É essa em ponto, né, Fê? Então, assim, o nosso desejo é que mais e mais pessoas realmente consigam ver o que a gente vê, sabe? Como a gente vê, a forma que a gente vê. É o nosso desejo, né, Fê? O nosso desejo é esse. É que você... mais e mais pessoas vendo, analisando e mudando a vida de outras pessoas, porque é uma mudança maravilhosa quando você se descobre numa identidade. Gente, assim, eu falo por mim, a Fê também pode depois complementar. Eu me descobri dentro da minha identidade. Eu sou mais livre do que antes, sabe? Eu sou mais livre, eu não estou presa a uma determinada identidade. Na verdade, eu estou livre nessa identidade, sabe? Porque eu tenho a consciência do que eu posso usar, do que eu posso harmonizar com a minha beleza, sabe? É incrível, assim. E eu quero muito que outras pessoas experimentem isso. Muito, eu desejo muito. Para nós, foi a sensação que a gente teve, foi assim, ó, como se a gente tivesse descoberto um elixir, sabe? Um segredo, né? Que aí a gente colocou no frasco, né? E falou assim, puxa vida, esse segredo ele não pode ser só nosso. A gente precisa compartilhar com as pessoas. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi trazendo nas análises aqui. Então, quando a gente faz as enquetes, a gente tenta direcionar o olhar de vocês para determinados aspectos, determinados pontos ali que precisa de atenção. A gente está entregando para vocês extratos
desse elixir que está aqui dentro, que é o nosso segredo, é o nosso método, e a gente percebe que vocês compreendem. Então, quem participou com a gente na mentoria, a gente sempre vai ser eternamente gratas, nós, eu e a Mídia, porque ensinando para nossas primeiras alunas, nosso curso zero, a gente percebeu o quanto isso aqui, o segredo, é uma coisa. Foi o método que a gente construiu. Está aqui dentro. A gente conseguiu colocar aqui dentro, são 6 etapas, e isso funciona. Mas o que conecta, o que faz com que esse segredo seja revelado, né? E a pessoa possa aproveitar o segredo, aproveitar o método, é o treinamento conosco. Que foi exatamente o que a gente fez com vocês aqui no Instagram, fazendo uma análise seguida da outra. Uma análise seguida da outra. Não tem outra maneira de aprender. Você precisa treinar. Treinar o olhar. E aí, eu falo para vocês, todos e todas que vieram aí dos bancos de escola. Tem coisa melhor do que você, enquanto está aprendendo, você ter ali o professor pertinho de você? Você realmente podendo, levanta a mão, professor, não entendi, repete de novo. Aí o professor ensina, daí você pega e diz, não, desenha, porque eu não estou conseguindo entender. Porque cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. Então, se a gente não tivesse passado por todas essas experiências e eu participo do novo movimento que veio lá dos professores do Corpo Explica, do Elton Euler e da Tabita, que eu já divulguei aqui, que é baseado em formação de tribo. E é por isso que eu perguntei ontem, né, sobre essa live de hoje, se vocês querem pertencer à nossa tribo. Por quê? Porque as pessoas precisam de conexão. As pessoas, eu tenho certeza, todas nós precisamos sentir que a gente tem um elo, uma conexão. O aprendizado, ele se torna muito mais fácil, muito mais eficiente quando ele é lúdico, é divertido, quando existe proximidade, e não tem como você ter proximidade com um curso frio, ou com um Instagram em que a gente simplesmente fizesse um Reels sobre uma análise, em que a gente não interagisse com vocês, em que a gente não perguntasse o que vocês estão vendo, em que vocês tivessem que opinar, em que vocês votem, em que a gente dê resultado, em que a gente coloque uma caixinha perguntando, vocês ficaram com dúvidas? Vamos esclarecer as dúvidas. Então, se a gente não forma essa interação com vocês, é a mesma coisa, pode ser o público aqui no Instagram, podem ser os nossos alunos. Se você não consegue formar esse elo, essa conexão que realmente faça com que a pessoa se abra para o conhecimento, para esse novo mundo. Então, se eu e a Mídia, a gente quer que mais pessoas saibam sobre essa maravilha que é você se enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira realmente real, né? Entender sua ossatura, sua musculatura, seu tipo de rosto, de cabelo, tudo fazer sentido para você realmente se vestir de você mesma, de você mesmo. O nosso método e a nossa forma de ensino, ela não poderia ser diferente do que o que a gente tinha feito aqui com vocês, os 60 dias treinando, 60 dias fazendo análise. No mínimo 60 análises ali detalhadas para você realmente enxergar o que a gente enxergou. Então, a construção do nosso método, ela é baseada em toda a experiência que a gente teve do repertório de vida que a gente contou para vocês, e aqui, nesse Instagram com vocês,
e com as nossas alunas por 90 dias. E olha, gente, não foi fácil, porque foram 90 dias, assim, de dedicação, tanto das alunas, né, quanto minha e da MIDI, e a gente sente que a gente abandonou vocês. E por isso, a gente traz aqui agora essa novidade de que sim, a gente tem um método comprovado, sim, há uma maneira de você fazer vários passos e chegar a uma identidade clara, é o que a gente mostra aqui nas nossas análises, não tem como ser outra identidade. Sim, há como você compreender as recomendações de cada identidade de maneira muito clara, tem como enxergar isso, tudo faz sentido. E existe uma maneira de você aprender isso, que é essa forma repetida de você fazer, treinar, até você realmente, a gente brinca, né? Você internaliza esses passos de tal forma que você vai fazendo automaticamente. E nós precisávamos recompensá-las, porque vocês ficaram 90 dias praticamente sem a gente conseguir dar o nosso melhor aqui no Instagram, porque a gente não conseguia conciliar as duas coisas, é realmente difícil. Então, para a gente continuar ensinando, que sim, a gente vai continuar ensinando, sim, a gente vai trazer muita novidade, sim, vai ter muito treinamento, vai ter muito curso, vai ter muita coisa legal, mas a gente precisa continuar entregando aqui o conteúdo com qualidade para vocês, do jeito que a gente gosta. Então, a gente traz esse novo Instagram, Identidades Reveladas. Nós teremos vários quadros nesse Instagram. Ele vai ser um Instagram mais divertido, porque a gente percebeu isso, que eu e a Midi, a gente gosta de brincar, gosta de fazer zoeira, e a gente estava ainda muito presa lá no meu Instagram, no Instagram dela. Então, esse Instagram, Identidades Reveladas, ele é mais disruptivo. A gente vai trazer várias formas diferentes de mostrar para vocês o que é Body Type. E tudo que vier conversando com as análises de identidade corporal, a gente vai vir trazendo também. A Ana está aqui, a Ana vai trazer cada vez mais as essências para cá também. Identidades Reveladas é um Instagram que é para formar uma tribo que gosta desse assunto, uma tribo que gosta de análise aprofundada. É como eu e a Mídia a gente fala, que Body Type? Manda, a gente destroça. É essência? Manda, a gente vai destroçar também. É análise morfopsicológica do rosto? Manda, a gente também vai fazer. Análise corporal do Corpo Explica. O Corpo Explica voltou, gente, voltou. Eu falei para vocês que eu ia contar para vocês. A gente estava sofrendo muito quem é analista corporal, muito, vocês não têm ideia. Porque o Corpo Explica ano passado foi desmontado e é uma ferramenta maravilhosa de autodesenvolvimento pessoal, ela é transformadora. E a gente estava com muita dificuldade de fazer as nossas divulgações, de oferecer o serviço e participando dessa nova tribo ali dos professores do Corpo Explica. Ontem, no sábado, teve um evento com mais de 300 pessoas e eles anunciaram a junção tanto da tribo da qual eu participo, do GPS, que é de alta performance, junto com o Corpo Explica. Então, assim, gente, se o Corpo Explica vai levar o Brasil para outro patamar no desenvolvimento humano, junto com a nossa tribo ali do GPS, vocês não têm noção. É impressionante o que essas pessoas estão fazendo na área do desenvolvimento humano. E, para mim, enxergar o corpo e ver a personalidade da pessoa e entender as dores da pessoa, porque está refletida no corpo, não fazia sentido não trazer isso nas técnicas de visagismo e de imagem pessoal também, para que a pessoa realmente se sentisse bem. Então, tudo
casa, tudo faz sentido, sabe? Análise corporal, análise de identidade corporal do Kibe Body Type, análise de rosto, análise de essência, visagismo, tudo isso é o que a gente vai trazer para cá. E a gente começa, a partir de amanhã, com o Kibe Body Type, né? Porque, afinal de contas, foi o Kibe Body Type que nos trouxe até aqui. Então, teremos análise? Sim! Continuamos com nossa lista? Sim, teremos análises. Nos sigam aqui que a gente vai trazer as análises para cá. Vamos continuar com a nossa lista. Vai ter TBT dos nossos analisados? Claro que vai ter. Vai ter TBT do BTS? Vai ter TBT da Blackpink? Vai. Vamos fazer TBT de todas as nossas análises, que eu sei que vocês amaram, gostaram. E a gente traz algumas novidades também para complementar. E a gente está criando quadros que eu acho que vocês vão adorar. Porque a gente quer se aproximar mais de vocês. Então, o que a gente pensou? Para se aproximar mais de vocês, a gente vai conversar com vocês. Ou seja, porque a gente nunca fez uma live chamando vocês, abrindo para conversar com vocês. A gente fica, eu e a Nídia, aqui papagaiando. Né? A gente fica aqui papagaiando e aí a gente fica lendo aqui, né? A gente fala, né, Fê? Só eu e você que fala. E aí a gente fica lendo aqui, né, ó, o que vocês estão comentando. Né? Nem sei se tem pergunta aqui, ó, tem, olha só. Nossa, tem um monte de coisa aqui pra gente comentar. Então eu vou ler aqui as perguntas e os comentários e aí a gente continua falando o que mais a gente vai trazer aqui para vocês. Guardem a curiosidade. Então, ó, a Larissa está falando do método, né? Que é o método Mira. Sim, e por que método Mira? Por causa da mira, que a gente realmente tem que olhar, a gente tem que mirar para saber para onde olhar. Isso a gente percebeu. Você não pode desviar o olhar, você tem que ter uma mira certa. Mira porque é mid e fera de Fernanda, então mi de mid, ra de fera, e aí ficou o mira. Então, fez sentido para a gente chamar e apelidar de método Mira. É um método para facilitar. O que é um método Mira? É um facilitador da análise Kibe Body Type. Será isso que estava faltando na sua vida? Para entender de vez como fazer uma análise, né, Kibe Body Type, sem dúvidas nenhuma. Quer ficar fera como a gente na análise de Kibe Body Type? Método Mira para vocês, para não ter dúvidas. Chega de dúvidas. A Nayara está falando aqui, a nossa aluna, né, passo a passo que nos guia, é sensacional, deixa mais leve o processo, apesar de ser tão difícil. Kibe não é para qualquer pessoa, a gente brinca, Kibe é difícil, precisa realmente estudar, precisa se aperfeiçoar. A Ana está comentando, não tem como desver mesmo, faz tudo sentido, sim, e quando a gente abre as caixinhas ali para vocês,